extremamente importantes aí, tanto para a fundamentação do próprio procedimento em si, quanto para os recursos administrativos e também, se necessário for, né, por questões judiciais. Então, vamos dar valor aí a esses princípios. Nós vamos avançar um pouquinho hoje, nós vamos falar da obrigatoriedade, né, a regra da realização das licitações públicas, e vamos falar também das exceções. E quando a gente fala de exceção à regra de licitar, nós vamos cair justamente em 3 situações específicas pontuadas pela lei, que são as situações de dispensa, dispensável e inexigível. Então, nós vamos falar um pouquinho dessas 3 situações, para explicar para vocês de forma bem tranquila. Se estiver indo muito rápido, por gentileza, manda parar, manda voltar, porque o objetivo é que vocês consigam realmente me acompanhar. Se tiver dúvida também, fica à vontade para perguntar, pode escrever, pode ligar o microfone, viu? Eu quero que vocês entendam, gente, que vocês têm total liberdade para participar da aula, perguntar o que vocês não entenderem. Se eu não souber, também não tem... Falei, eu não sabia. Daí para frente comecei a ter uma participação horrível na aula, porque perguntava qualquer coisa para poder, né, dizer que estava ali. Mas não é isso que eu quero, não. Vocês fiquem à vontade. Se tiver dúvida, pergunta. Se quiser acrescentar alguma coisa, também fica à vontade. Se tiver alguma discussão que vocês entendam que é pertinente no momento, por favor, pode trazer, não tem problema. A gente está junto aqui para poder aprender. Vamos avançar, então. Então, vamos pensar da seguinte maneira. As licitações públicas, eu estou com a lei aberta aqui, as licitações públicas, elas se referem à regra, ou seja, significa dizer que o Estado, tanto no que diz respeito à sua administração direta, indireta, autárquica, fundacional, e todos aqueles que têm uma relação direta com essa vinculação na administração pública têm o dever de realizar as licitações públicas. Antes que me perguntem alguma coisa, as empresas públicas e a sociedade de economia mistas, elas continuam com a obrigatoriedade de realizar o procedimento licitatório. Não foi revogada quanto a essas entidades. Só que agora, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas realizam o procedimento licitatório obrigatório com base na lei das estatais, com base na lei específica das estatais, não mais na lei geral, que é a 8.666 de 93, mas não revogou as disposições, não liberou, não está revogadas as disposições quanto a essas empresas estatais. Então, continuam obrigadas a realizar o procedimento licitatório. Então, se vocês me perguntassem quem é que é obrigado a licitar, eu poderia falar com muita tranquilidade. A administração pública direta, indireta, autarquias, seus órgãos. E aí tem uma peculiaridade que talvez vocês já devem ter ouvido falar, eu vou até passar aqui rapidinho, porque não é importante deixar, se eu conseguir, né, passar, que é uma discussão muito interessante, que é em relação aos conselhos de classe. Em regra, em tese, né, os conselhos de classe, eles são obrigados a realizar esses procedimentos licitatórios nas suas contratações. Agora, em relação ao AB, não há essa obrigatoriedade. Ou seja, a OAB, pela sua natureza sui generis, por uma instituição, conselho, que é representada, que é uma instituição que representa, né, que tem suas determinações na própria Constituição Federal, e por várias outras características que fornecem à OAB, ela não se submete a essa regra em que todos os outros conselhos se submetem. Portanto, a OAB, dado o seu caráter sui generis, de não conseguir se definir como autarquia, não se sabe se é uma entidade independente, então guarda algumas dúvidas quanto a isso, e a OAB, portanto, não é obrigada a realizar licitações públicas para as suas aquisições, mas é uma exceção mesmo da regra geral. Por que eu estou dizendo isso? Percebam vocês que o Estado, ele tem os seus serviços essenciais, ele tem os seus servidores contratados, alguns entes estatais têm os seus empregados públicos, né? Tem os temporários, tem todos aqueles contratos, mas ainda assim, o Estado ele não consegue atender todas as suas necessidades, cumprir com todas as suas funções, apenas com aqueles que ele tem que compõem o seu corpo, né, o seu corpo de administração. Então, o Estado ele é obrigado a contratar com particulares para a consecução
do serviço público para atingir o interesse público. E quando o Estado se coloca na condição, né, de contratar com o particular, ele precisa seguir as regras do direito público. Em regra, o Estado, ao contratar, ao dispor com o particular, ele tem que seguir as regras do direito público. Isso é uma discussão que nós vamos tecer de forma muito específica lá nos contratos administrativos, mas eu queria adiantar um pouquinho só para vocês começarem a refletir. Pensa da seguinte maneira: professora, sempre que o Estado for contratar com um particular, ele é obrigado a licitar? Sempre que o Estado for contratar com particular, ele vai se submeter às regras do direito público ou tem alguma exceção? Então, além da situação, porque quando a gente fala da exceção de não realizar o procedimento licitatório, Estado particular, nos casos de licença, de dispensa, de inexigibilidade, é uma coisa, porque nós vamos ver daqui a pouco as formalidades para dispensar, né, para declarar inexigível. Ainda que o Estado realize a contratação direta, ele tem que observar alguns ditames legais que são do direito público. Então, ainda quando o Estado dispensa ou declara inexigível a licitação, ainda assim ele precisa seguir os trâmites legais. Mas existe uma situação interessante, que é quando o Estado ele vai contratar com particular, mas não na condição de Estado. Ele se coloca numa condição de particular e aí não se submete às regras do direito público. Quer ver? Imagine que Sara é uma auditora fiscal e que ela vai viajar para Fortaleza, para o estado aí, porque vai ter um treinamento lá e ela vai realizar um trabalho em nome da Receita Federal. Ela está viajando pela Receita Federal para realizar uma capacitação em Fortaleza. Quando chega em Fortaleza, Sara precisa locar um veículo no aeroporto. E lá tem uma locadora de veículos. Sara vai pagar a locação com dinheiro público. Sara vai se locomover para atender ao interesse público, tudo. Mas acontece que a locadora que está naquele aeroporto, ela não tem uma placa falando que tem regras próprias para poder alocar carro para servidores públicos. Aquela locadora não se submeteu a uma licitação pública e seria absolutamente incoerente pensar nessa possibilidade. É uma empresa privada fornecendo serviços e que um servidor, um agente, vai precisar se valer desse serviço para a consecução do interesse público. Então, existem algumas situações que o Estado, né, na figura do seu agente, se coloca na condição, se equipara à condição de particular, e aí, nessa situação, não incide regras de direito público. Nós estamos falando de um contrato direto, de um contrato em que o Estado é um lado e o particular do outro, mas ainda assim não incide as regras do direito público. Outro exemplo, a prefeitura está aqui no centro da cidade, vai iniciar um projeto lá social que ela precisa de uma casa ampla e que se localiza ali nas imediações da prefeitura para colocar para funcionar aí uma assistência social, de atendimento, enfim. Imagine vocês que Daniel tem uma casa do lado da prefeitura para alugar, só que ele não vai se submeter a nenhuma regra especial, ele tem um imóvel para alugar para ter uma renda em relação a isso. Se, por exemplo, o município identifica aquele imóvel, não estou falando de desapropriação, não, estou falando de alugar, locação normal. O município vai, na figura do seu agente, procurar a imobiliária, se estiver lá, realizar o contrato de locação e, nessas circunstâncias, o Estado também se equipara a um particular e esse contrato celebrado, esse negócio celebrado, essa contratação, ela vai se reger pelas regras do direito civil. Contrato de locação convencional que vocês estudaram com a professora Viviane, enfim. Percebam, então, que nós estamos falando de uma regra geral que o Estado, ao contratar com particulares, deve submeter às regras do direito público, né, ao formalismo que diz respeito ao procedimento licitatório e que nós temos circunstâncias em que essa licitação não vai ser realizada, que é o que nós vamos estudar daqui a pouco, no caso de dispensa, dispensável ou inexigível, mas que além dessa situação aí que nós estamos falando, existe também a outra possibilidade que o Estado se equipara numa condição com particular e que naquele contrato ali também não vai prevalecer as regras do direito público.
dadas as circunstâncias que envolvem a discussão. Tudo bem até agora, gente? Vocês estão comigo? Ou tá chato? Ou todo mundo está dormindo aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês vão me falando, porque como a internet está... nós estamos com essa inconstância na plataforma, eu fico com medo de cair, eu não saber e vocês vão me falar. Vocês vão me falando, viu, gente? Está escutando, está dando tudo certo, viu, Jesquinha? Viu, Ana? Viu, William? Viu, Matheus? Vocês acordam, Fernandinha, vocês ficam acordando, acorda. Eu não posso ficar só, que eu nunca fico triste, vocês providenciam. Vamos lá, então. Estamos juntos. Então, vamos passar para frente. Então, a regra, nós já sabemos que ela é a licitação, tem a lei geral aí que fala, nós vamos falar das disposições gerais, depois nós vamos avançar um pouquinho, né, para as disposições específicas, tá? Do que a gente está tratando. Vamos ver aqui se a internet, gente, o sistema está tão lento que se eu contar para vocês que a gente não consegue passar eu não consigo avançar assim uma linha no que eu estou falando, no que eu estou discutindo aqui com vocês. Não anda, impressionante. Mas vamos deixar slide lá, vamos conversando aqui. A gente vai discutindo, na hora que ele quiser passar, ele passa. Então, é o seguinte, já que nós vamos entrar agora na esfera, né, das hipóteses legais de exceções ao procedimento licitatório, aí nós vamos começar a pensar o seguinte. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou vermelhinha aqui, ó. Vixe, estou vermelhinha. Mas eu acho que é a internet. Eu estou vermelhinha. Mas vou continuar falando, porque normalmente quando eu não paro, não peço para atualizar, não interrompe. Não está escrevendo na mensagem também, não. Vocês estão me ouvindo? Oh, Jesus. Responde, gente, para eu saber que vocês estão me escutando. Me ouvem? Estão me ouvindo? Oh, gente, ela tá tão boa. Não acredito. Ai, gente, será que eu voltei? Voltei? Então vamos lá, vou continuar. Porque tá tudo parado aqui, eu não tô sabendo o que está acontecendo, mas vamos embora, né? Então presta atenção. Quando a gente fala das exceções, né, das hipóteses legais que a própria lei nos traz, que autoriza o Estado não realizar esse procedimento licitatório, nós estaremos dentro de três opções, basicamente.
Voltou. Não. Ai, eu tô fora da sala, não consigo ver vocês. Não sei quem tá na sala. E tá tudo desligado. Vocês acham que é melhor... Gente, o que vocês acham? Vou criar uma sessão no Meet. Espera aí que eu vou tentar entrar aqui. Não posso interromper a aula, não, de jeito nenhum. Pronto, voltei. Tô vendo vocês. Deixa eu ver como é que tá aqui. Professora que não consegue voltar para a sala é complicado, né? Então, posso continuar então? Responde aqui, Liz. Se vocês estão me ouvindo para eu continuar. Eu não vejo ninguém. A sala não tem acesso. Está rodando. Não abre nada. Vocês conseguem me ouvir, gente? Alguém pode ligar o microfone? Oi, consigo te ouvir. Estou desamparada. Oi. Fala alto para ver se eu ouço. Está bem baixinho. Quem está falando? Vou continuar, viu? Foi minha internet que caiu. Agora eu tô aqui e vou ficar quieta, não vou mexer com mais nada, vou só explicar. Então vamos lá. Então pronto, gente. Pegando o ponto que eu parei, porque eu desconectei da sala e eu não via mais a sala, nem vocês, eu achei que não estava mais conseguindo ser ouvida, viu? Então vamos lá. Então a gente sabe, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o caminho inverso com vocês. Primeiro eu vou falar sobre as hipóteses de exceções, para depois eu avançar com as modalidades, né, com os procedimentos e com os contratos. Então primeiro nós vamos estudar as exceções, que são apenas 3, né, mais milhões que tem aí na legislação, mas nós vamos começar estudando pelas exceções, porque eu acho que facilita um pouco o aprendizado. Da última vez que eu fiz assim, funcionou bem. Então, vamos lá. Temos 3 hipóteses legais em que não é necessário que o Estado realize o procedimento, que é no caso da licitação dispensada, que está no artigo 17 da lei, tem a licitação dispensável, que está no artigo 24, e aí é um ato discricionário em que o Estado vai analisar a discricionariedade, né, a conveniência e oportunidade para saber se vai ou não licitar, porque tem outras opções legais dentro do que traz o artigo 24, e por fim nós temos o artigo 25 que fala da inexigibilidade da licitação. A licitação ela é impossível. Então vamos entender da seguinte maneira. O artigo 17, ele nos traz um rol muito extenso, inclusive, depois vocês, com o tempo, quem tem interesse, né, com direito administrativo, que já trabalha no município, trabalha com licitações, façam essas leituras que elas são bastante importantes. E tem muitas atualizações. Façam sempre por meio do site do Planalto, que lá está tudo atualizado. É fonte primária, tá? Então, perceba que o artigo 17, ele tem vários incisos e alíneas, assim, extensas, viu? São muitas alíneas e muitos incisos. E ali tem um rol de situações em que a própria lei já não vê possibilidade, né? Proíbe, entre aspas, a realização do procedimento licitatório. Lembra quando a gente falou que o objetivo é selecionar a proposta mais vantajosa, ou seja, atingir o interesse público? Então, se formos observar o que tem disposto no artigo 17, a gente começa a entender o porquê, né, que houve essa proibição, entre aspas, de realizar a licitação quando se encaixa nos casos previstos aí no artigo 37. Nós vamos ver depois que tem a ver com a alienação de bens móveis, de bens imóveis do Estado, e os procedimentos que ele deve observar para realizar essas alienações sem seguir um procedimento licitatório. Quando a gente chega aqui no artigo 24, eu vou deixar a licitação dispensada para falar depois. Vamos começar com a dispensável, que está no artigo 24. Percebam como que é interessante as condições que traz o artigo 24. Repara o seguinte, se não fosse uma situação aí
excepcional, se não fosse um fato que acontecesse ali externo, a licitação ela era totalmente possível. Vamos imaginar a seguinte situação. O município de Montes Claros pretende realizar uma licitação para a PM de Montes Claros, o batalhão, quer realizar uma licitação para a compra de marmitas lá, né, para fornecer internamente. Só que os valores ali apresentados e as condições que foram colocadas naquele edital não foi possível, não houve nenhum interessado, ninguém se interessou em participar daquele certame, daquele procedimento licitatório. E aí o que acontece? O Estado de Minas Gerais, no papel, né, da administração pública, pode analisar o seguinte: ora, se não apareceu nenhum interessado a participar desse procedimento licitatório, eu digo que a minha licitação ela foi fracassada, ou ela foi deserta. A licitação que ninguém aparece para concorrer, a gente denomina como deserta. Então, perceba onde que está a discricionariedade no caso da licitação dispensável. Nesse exemplo, a gente está falando do artigo 24. Onde que está a discricionariedade? O Estado ele pode reelaborar esse edital, reorganizar os elementos ali trazidos para tentar ver se alguma coisa ali estava excessiva demais ou impediu a participação de interessados, né? O Estado tem essa opção de republicar esse edital, ou o Estado pode, analisando o interesse público, afirmar o seguinte: recolher esse edital, publicar de novo, esperar o prazo da lei, todo esse contexto vai trazer prejuízo, nós não podemos esperar esse tempo todo. E aí, nesse caso, o Estado ele pode declarar a licitação dispensada, né, vai ter a dispensa do procedimento, né, justificando que uma nova publicação de edital, que uma nova espera, que todo esse trâmite vai prejudicar o interesse público, e aí não licita, dispensa e realiza a contratação direta. A pergunta mais comum é assim: Vânia, quando faz a contratação direta, é livre para contratar igual se fosse um particular? Não. Nós vamos ver, ainda na aula de hoje, que tem algumas formalidades legais para o Estado, ainda que ele tenha declarado, né, essa dispensa, que ele tem que observar alguns parâmetros legais, ou seja, ainda que seja uma contratação direta, ela vai depender de observar algumas formalidades estabelecidas na lei. Significa dizer que o Estado, mesmo não licitando, mesmo tendo a dispensa, ele vai ser obrigado a justificar essa dispensa, ele vai ser obrigado a fazer pesquisa de mercado, quer dizer, vai ter uma série de requisitos que vão ser exigidos, que devem ser comprovados para que essa contratação direta não cause nenhuma documentação. Isso mesmo, William, muito bem. No mínimo é isso aí, no mínimo 3 orçamentos, além de outras coisas que a gente vai falar. Então, percebam que mesmo que o Estado realize a contratação direta, ela não é livre, ele continua se submetendo às regras do direito público. Diferente da licitação deserta, é a licitação fracassada, que também entra aqui no artigo 24 da Lei Geral. O que é a licitação fracassada, Vânia? Digamos que Isadora, William, Antônio, Lisandro e Flávia estão participando de uma licitação. Os 5 foram classificados ali para a fase de julgamento, foi julgadas as propostas, teve habilitação, eles estão ali. Só que quando chegou na fase da habilitação, todos compareceram, levaram os envelopes. Quando chegou na fase da habilitação, todos faltavam documentos. Ninguém conseguiu cumprir as regulamentações estabelecidas no edital. Bem, eu estou falando de uma licitação que não foi deserta, porque pessoas participaram e conseguiram. Tá falhando, Raíssa? Deixa eu ver o pessoal falando aí. Vê se melhorou, Ra. Vai me avisando, porque senão vocês vão ficar eu falando sozinha. Só Raíssa ou tem mais gente que não está ouvindo? Tranquilo? Vai me dando notícia aqui, viu, Raíssa, de como é que tá a sua situação aí, meu amor? Se não melhorou, como é que tá, para poder te ajudar, viu? Vai falando aqui, se você puder. Então, vamos lá. Então, percebam que no caso da licitação aí, fracassada, pessoas participaram, pessoas manifestaram interesse em participar do procedimento, mas numa determinada fase, essas pessoas não conseguiram avançar. O Estado ele tem a opção de conceder um prazo, né? Ele pode conceder um prazo ali para aqueles interessados, para aqueles participantes, para que eles se ajustem, né? E possam comparecer,
e trazer essa documentação, certidão, o que for, ou então o Estado ele tem a faculdade de não licitar, de declarar dispensa, fundamentar e prosseguir com a contratação direta. Mas lembrem-se, ainda que haja uma declaração de dispensa, o Estado ele não tem uma liberdade de fazer isso sem observar as regras do direito público. Vai precisar explicar o porquê que teve a dispensa. No caso do artigo 25, que é a licitação inexigível, a diferença é muito grande. Porque quando você fala de licitação inexigível, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, com cuidado de entender, uma diferença muito importante, é que a licitação inexigível, ela é inviável juridicamente. Não existe possibilidade, né, de que seja realizado esse procedimento. Então, percebam, se nós estivermos falando de licitação dispensada ou dispensável, aí eu vou ter que analisar se é o artigo 17 ou se é o artigo 24. A lei resolveu conceder ao Estado o direito de não licitar no artigo 17. O artigo 24 dá a faculdade para o Estado analisar as circunstâncias do interesse público e ver o que é mais interessante aí, se é continuar ou se não realizar o procedimento. Agora, se a gente estiver falando do artigo 25, nós estamos falando de uma licitação inexigível. O que a gente entende como inexigível? Bom, eu começo pensando assim, os princípios da licitação que nós estudamos na aula passada falam que tem que ter competitividade, né? Quanto mais pessoas participar, quanto mais divulgado amplamente for, o Estado vai ter mais vantagem. Então, imagine, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, não vou dar exemplo do Covid, não, porque eu não quero pensar nisso agora. Vamos dar um exemplo aí para trás. Foi o caso, por exemplo, de Minas Gerais, acho que há 1 ou 2 anos atrás, que nós tivemos aqui o início de um problema com febre amarela. Não sei se vocês estão lembrando disso, não sei se tem 1 ano, 2, não lembro bem assim qual foi o tempo, mas tivemos aqui uma situação com a febre amarela. E o Estado de Minas Gerais, ele só tinha um único laboratório no Brasil, lá no norte, que ele poderia adquirir a vacina para a febre amarela. Só tinha um fornecedor. O fornecedor, ele era exclusivo. Não existia outro laboratório que pudesse fornecer para o Estado de Minas Gerais aquela vacina. Vocês conseguem entender que é inviável juridicamente iniciar um procedimento licitatório para comprar na mão do único que existe, que não tem justificativo para isso, e que o Estado deveria adquirir diretamente na mão desse laboratório? Sim, isso é bem fácil de entender. Então, percebam que é inexigível quando é impossível, quando é inviável juridicamente a realização do procedimento, porque a própria natureza do objeto tratado naquela licitação não consegue cumprir os requisitos legais, ou seja, não se justifica. Situações que podem também ser consideradas como situação que são inexigíveis. Imagina uma situação de guerra declarada, uma situação que não tem condições, é inviável, né? É inviável juridicamente se pensar na realização aí de um procedimento licitatório numa situação dessa. Vamos pensar um pouquinho mais adiante. Quando se fala de serviços, por exemplo, de natureza singular, não tem outro profissional que faz aquele tipo de trabalho. Ou a especialização que o Estado precisa, somente aquele profissional tem especialidade para realizar aquele serviço. Ou seja, são empresas que têm notória especialização, profissionais que têm conhecimentos singulares. Isso se estende, e aí cabe para algumas pessoas, né? Já cansei de discutir isso, mas eu continuo ainda ouvindo opiniões e gostaria de ouvir as de vocês, que eles falam o seguinte: essa aí não vale não, viu, William? Esse caso aí é engraçado, mas não enquadra como inexigível não. Apesar de ser corriqueiro, não é considerado inexigível, viu? Aí já é uma outra, né, que é muito comum, né? Mas não entra... Oh, meu Deus. Já vi, por exemplo, caso tá baixinho, viu? Deixa eu aumentar aqui, peraí. É porque eu também... Eu acho que o problema é comigo, não é com vocês, não. Pode falar, William, agora eu vou ouvir. Já vi esse tipo de inegibilidade de instalação para aquisição de combustível, uma cidade só tem um posto. Só que... Mas assim, a licitação passou, continuou vários anos, só que eu também
já vi parecer contrário a respeito disso, que nada impede um outro fornecedor, por exemplo, colocar uma bomba de combustível, por exemplo, nesse sentido. Sim. Porque o que a gente tem que pensar? Que, na verdade, assim, quando você fala, olha, é inexigível quando é inviável a competição. E o artigo 25, ele não é taxativo, né? Ele admite ali que outras situações possam se enquadrar como inexigível. Inclusive, o inciso primeiro, ele é bem amplo, quando fala aquisição de materiais, gêneros, não sei o quê, que tem só uma empresa ou um representante exclusivo, né? E devendo o Estado comprovar essa exclusividade com atestado, né, explicar o porquê disso. Então, assim, é muito complicado você falar que só tem um posto de gasolina na cidade. Quer dizer, para o Estado em si, dá para poder fornecer por outras cidades próximas, né? Eu acho que não ficaria inviável. Então, na minha percepção, é um pouco complexo aí. Mas eu já vi também, viu, William? Já vi muito problema. Fica inviável. Eu vou te dar um exemplo aqui na minha cidade. Trabalho com prefeitura e aqui, hoje não, porque o posto que tem aqui é impedido de fornecer para o município, mas só tem um posto de combustível. E a gente tem que abastecer no Qual que é a cidade sua? É Olhos. Certo, eu conheço muito, viu? Você conhece, Marcelo? Conheço demais, adoro. A gente tem que abastecer, o município tem que abastecer em Bocaíba, 50 quilômetros. Então, por exemplo, veio transporte escolar, agora não, que está parado. Transporte escolar, por exemplo, máquinas, não tem condição de deslocar e ir lá abastecer, entendeu? Então é um complicador danado. Até que o veículo que vai para uma cidade sempre, já é rota, tudo bem. Mas o município tem um prejuízo grande com isso. Mas não é o caso. Mas a cidade tem um posto. E a proibição é porque tem parente no posto que é parente do velho? O posto que tem hoje ele é impedido. Ele teve uns problemas antigos aí com justiça. Acabou que ele tem impedimento pela própria legislação mesmo. Até hoje não conseguiu resolver. Mas quando ele poderia fornecer, era feito elegibilidade. Fazia elegibilidade, pegava uma própria declaração na fazenda estadual, né, na receita estadual, e baseava-se nesse sentido, só um posto. E foram feitas várias e várias elegibilidades nesse sentido. Você sabe que a gente tem que assim, se vocês tiverem interesse de atuar na área, assim, uma ideia que eu dou para vocês. Tá? Eu até coloquei isso aqui no material que preparei para vocês. O que a gente observa, tem alguns pontos importantes para a gente observar nessa questão da inexigibilidade que são pontuais. Primeiro, a ideia central de declarar a inexigibilidade da licitação, ela vai girar em torno de quê? Presta atenção que eu vou te falar para você entender. Fornecedor único é o primeiro ponto que você tem que considerar. Só existe esse fornecedor, ele é único, ele é exclusivo, não tem possibilidade alguma, primeiro ponto. Segundo, o serviço que o Estado quer contratar, ele é de notória especialização, ele exige um apuramento técnico muito específico, e que talvez, vou até dar um exemplo disso, e que ninguém consiga cumprir, atingir aquilo ali. E o Estado não tem a opção de escolher outro, porque aquele serviço depende daquele tipo ali de especialização. E também em relação ao setor artístico. Isso foi muito discutido na época que tinha aqueles showmícios, aquelas coisas todas que os contratos eram celebrados, né, ali de forma direta e que tinha várias discussões quanto aos valores que envolviam isso aí, mas a lei realmente autoriza. Quando o Estado justifica que é um fornecedor único, né, que o serviço tem uma especialização muito apurada e que justificaria, não teria como ser feito por nenhum outro profissional, e também aqueles da área do setor artístico. O segundo ponto que a gente tem que observar para entender a licitação inexigível é em relação ao artigo 50 da lei que vocês estudaram com o Pablo, a lei 9784 de 99. Não sei se vocês estão lembrando dessa lei, 9784 de 99, que é a lei do processo administrativo. Esse artigo 50 fala da necessidade da motivação, né, dos atos administrativos, indicando ali, justificando, né, os elementos para a prática daquele ato. E aí no inciso 4º, minha internet está tão ruim que não está nem digitando aqui, eu tenho que ficar quieta para não piorar. Depois vocês dão uma olhada comigo no artigo 50, inciso 4º dessa lei do processo administrativo federal, que fala o seguinte: que todos os atos administrativos que dispensem ou declarem a inexigibilidade da licitação, eles devem ser motivados, indicando os fatos
né, que levaram àquela declaração de inexigibilidade. Então, a ideia central é fornecedor único, serviços com especialização muito específica ou do setor artístico. E aí, considerando essa ideia central e o que está no artigo 50, dá a ideia mínima de que talvez, né, fosse possível ter um certo controle em relação a essa questão de declaração de inexigível. Só que o que a gente vê na prática é muito diferente disso, porque o próprio artigo 25, quando ele finaliza, ele coloca aquelas hipóteses ali elencadas como exemplos de situações que são inexigíveis. E o que acontece com essa ideia de exemplificar? O rol não é taxativo, não é fechado, é um rol aberto. E aí, nesse caso, o que acontece? O Estado ele consegue, né, de certa forma, trazer novas hipóteses para encaixar supostamente nessa ideia central e consegue justificar lá de acordo com o artigo 50. Então, a gente tem aí uma situação que, por exemplo, quando vocês falaram do posto de gasolina, só não tem um posto. O William falou que lá tem que ser com aquele que é inexigível, que só tem um posto só. No seu caso é diferente, tem um posto, mas o posto não pode vender, então tem que comprar fora. Então, assim, estou fazendo uma interpretação, gente, eu não conheço ninguém, né? Estou só baseando no exemplo que vocês me deram, assim, de forma bem aberta, que se o administrador de olhos d'água consegue buscar em Bocaiúva, porque aquele ali não pode fornecer, os outros municípios também poderiam ter negociações, abrir amplamente esses procedimentos, justamente, inclusive, para ter mais competição e conseguir um valor mais interessante. Então, assim, a gente tem que analisar com certos critérios essas questões de contratação direta, seja tanto no caso da dispensa, que vai ter que ser fundamentada, mas especialmente no que diz respeito à licitação inexigível, porque é isso, em tese, é inviável juridicamente, não tem como realizar a licitação. Pronto, primeira coisa. Depois, está de acordo com a ideia da lei? Tem relação com o que a gente falou? Tem. E aí dá para fundamentar isso? Se é possível motivar esse ato que declarou inexigível? Dá. Então está tudo certo. E aí tem a ideia de ser um rol aberto, que eles vão tentando ajustar hipóteses que se enquadrem na ideia de inexigível. E aí nós temos o que você já conhece, né? Que é o Brasil, e que faz as coisas todas, né, de forma que a gente não consegue nem justificar do que está se tratando. E aí eu deixei por fim, né, mas para o final aqui, para a gente falar, por fim, assim, ela não está acabando não, viu? Estou falando que eu deixei para o final essa parte aqui. E tem a licitação dispensada, que é do artigo 17, né, que é assim, a ideia da licitação dispensada é a seguinte: tanto em relação a imóveis quanto a móveis, é possível, né, o Estado realizar essa alienação, desde que declarado o interesse público, né, desde que tenha uma avaliação prévia. São os dois elementos fundamentais, gente, para seguir a disposição do artigo 17, em que não é realizada licitação pública. Então, pensa primeiro assim: professora, qual é a diferença de licitação dispensada para dispensável? A dispensável, o Estado vai analisar se é viável ou não manter a licitação e tentar realizar, se por algum motivo aí não conseguiu. Na licitação dispensada, não. Se a situação se enquadrar naquilo que está tratado no artigo 17, não vai realizar a licitação, porque se realizar, ao invés de atender o interesse público, vai ser prejudicial para o interesse público. Então, o artigo 17 ele fala assim, que a alienação de bens da administração pública, né, subordinada à existência de interesse público e de uma avaliação prévia, será dispensada, desde que enquadre nas situações, né, que a lei disponibiliza. Então, presta atenção, sim. Para vocês, que eu lembro sempre quando eu dou essa aula, o pessoal faz muita confusão entre dispensada e dispensável. A dispensada, ela é proibida no seguinte sentido, para vocês não fazerem confusão. Se a situação descrita se encaixa perfeitamente naquilo que a lei estabelece, então não vai realizar a licitação. Então vamos lá. Se for, aí eu tenho que dividir essa licitação dispensada em dois grupos: para os móveis e alienação para os imóveis. Se eu estiver falando de bens móveis, o que tem que ser feito, professora, para que não se realize licitação? Tem que ser feita uma avaliação prévia, certo? Feita essa avaliação prévia, aí vai observar se essa avaliação ela permite que esteja
17, gente, pensa no artigo prolixo, extenso, com milhares de informações que a gente precisa ler assim com muita calma. A licitação dispensável, ela traz aqui no artigo 17 vários incisos, né? E aí vocês vão ter que ler isso com muita paciência, porque tem vários valores e várias situações muito pontuais. Mas o que eu quero que vocês entendam? É proibida por quê, professora? Porque se a descrição trazida, né, na justificativa da dispensa se enquadrar no artigo 17, o administrador ele não vai realizar o procedimento licitatório para alienação, seja de bens móveis ou de bens imóveis. Então, percebam que em relação aos bens móveis, tem as questões de doação, de permuta, de venda, né? E assim, todas essas circunstâncias devem atender exatamente o que está disposto no artigo 17, que são os critérios que o Estado se utiliza para não realizar essa licitação. Se a gente estiver falando da licitação de bens imóveis, aí a depender tem que ter autorização legislativa, tem que ter uma avaliação prévia, tem que observar o valor final do mercado que seria atribuído àquele imóvel. Quer dizer, o Estado ele está numa situação que se enquadra no artigo 17, que permite não realizar o procedimento para alienação daquele imóvel, desde que o Estado siga as formalidades legais que nós vamos ver a partir de agora. Então, percebam, foi dispensada, é dispensável ou é inexigível. Ok, não vai realizar o procedimento licitatório. Mas quais são as formalidades que o Estado tem que observar caso ele declare essa inexigibilidade, caso ele entenda que não é caso, né, de realizar a licitação. Aí nós entraríamos na hipótese, né, das contratações diretas. São 8 formalidades trazidas na lei e nós vamos destacar aqui as mais importantes, tá? Primeira coisa, que isso aqui, quem for trabalhar com licitações públicas deve ter muita atenção, que é interessantíssimo e que é um meio muito interessante, inclusive, da gente trabalhar, viu? Que é a abertura do processo administrativo. Bom, esse processo administrativo, ele tem como objetivo justamente registrar, né, e demonstrar ali todos os elementos, né, que justifiquem essa dispensa ou essa declaração de inexigibilidade. Então, a primeira formalidade que tem que ser cumprida pelo Estado quando pretende declarar inexigível e dispensável é abrir a abertura do processo administrativo. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, está no artigo 38 da lei, que eu devo olhar aqui. No artigo 38 da lei, eu estou com a lei aberta, gente, porque eu não consigo fazer nada se eu não tiver com o texto de lei. Eu sou muito assim ligada com isso. Desde sempre eu estudo com base no texto de lei. Deixa eu procurar aqui para vocês. Cria esse hábito, viu, gente? Vocês não precisam decorar nada, ninguém precisa decorar a lei, não. A gente precisa utilizar com frequência para saber interpretar e buscar, né, os fundamentos. Então, o artigo 38 fala que o procedimento da licitação será... Opa, tá errado aqui, peraí. Acho que é o artigo 30, eu ocupei o artigo errado. Esse processo administrativo que vai dar início aí à possibilidade de dispensa, né, dessa citação, ela vai ter que documentar e explicar o porquê que não seguiu a regra e está se valendo de uma determinada exceção. Esse processo administrativo, ele tem justamente esse objetivo. Bom, segunda formalidade é a questão de justificar e detalhar o objeto que vai ser contratado. Ou seja, o Estado ele precisa descrever de forma específica, se for serviço, detalhar as atividades que vão ser executadas. Se for objeto, especificar, indicar o objeto e descrever de forma detalhada. São elementos, gente, que são considerados como importantíssimos. A não observação dessas formalidades pode gerar nulidade de todo o procedimento, de todos os atos que ali foram declarados. Bom, outra questão importante que a gente considera como formalidade aí para a dispensa ou para a inexigibilidade da licitação é deixar claro as condições que esse contrato vai ser firmado. Como que vai ser executado? Qual o tempo de duração?
porque foi selecionada aquela pessoa específica para contratar e cumprir aquela contratação direta. Isso tudo tem que ficar explicado de forma clara, de forma objetiva, para juntar nesse procedimento aí que foi iniciado, né? O Estado vai se valer disso. Outra coisa, além das especificidades do contrato, se eu tiver errado, me para, gente, que eu vou direto. Eu fico pensando que está tudo bem, mas eu não sei como é que vocês estão aí, não. Vamos lá. Outra formalidade muito importante é quanto à proposta, em relação à proposta. A proposta, ela deve ser muito bem justificada. E aí entra justamente, William, a ideia de indicar o objeto no sentido de que quais são as condições que vão ser executadas, justificar o valor e a remuneração que vai constar naquele contrato. Por quê? A contratação é direta, mas o dinheiro é público. Eu preciso demonstrar que eu estou priorizando a economicidade, que eu estou priorizando o interesse público. Então, que objeto que é? Como que ele vai ser executado? Os custos, a remuneração disso, de qual dotação orçamentária ela é oriunda. Então, são elementos que o Estado ele deve apresentar no momento em que ele se dispõe a realizar essa contratação direta. Bom, além disso, é importante que o Estado consiga determinar, né, quem vai ser esse contrato, quem é essa outra parte, quem é esse particular que vai se colocar nesse contrato administrativo. E nesse ponto, deve ser avaliado todas as condições mínimas para um particular se colocar em um contrato administrativo aí com o Estado. Percebam o seguinte, não foi realizada licitação. Mas se eu tenho, por exemplo, imagine que o William, longe disso, né, William, que o William, tem empresa dele, problemas de não cumprimento de contrato administrativo, tem problemas de inadimplência com o Estado. Quer dizer, aquilo é uma situação clara e objetiva. Então, essa pessoa, ela não poderia estar numa contratação com o Estado, nem numa licitação, claro que ela não ia conseguir por causa da fase da habilitação, mas esquecendo a fase da habilitação, passando para a ideia de que seria uma contratação direta, tem alguns critérios ali que devem ser observados pelo Estado e que devem estar justificados aí nessa declaração de inexigível de dispensável. Perceba que o Estado ele tem que ir justificando ponto a ponto todos os elementos trazidos na lei. Ou seja, não dá para o Estado realizar uma contratação direta de forma arbitrária, de forma completamente livre, não tem rigor. Quer dizer, o princípio da legalidade não vai prevalecer aqui, não. Essa contratação direta, ela vai ser totalmente regida por qual legislação? Não vai ter direito público aí? Não vai observar nenhuma regra? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Que o fato de falar que foi realizada uma contratação direta não significa dizer que não tem observância, exatamente, William, perfeito, que não tem observância aos ditames legais, que não há nenhuma justificativa que deve ser feita, quer dizer, o Estado, ainda na condição que se encontra de ter que tratar de forma direta, ele continua precisando seguir alguns ditames legais. Existe formalidade que deve ser declarada, justificada e motivada para que ele consiga desenvolver essa contratação direta. Outro dia eu estava dando uma aula de direito administrativo, na verdade não foi nem uma aula, foi uma discussão, assim, esses trem de meet que está tendo todo dia eu estava num desse aí, e aí uma pessoa falou assim, não sei como que é possível burlar tanto esses procedimentos licitatórios. Eu não sei como que isso acontece. Aí um professor, inclusive eu gosto muito dele, falou assim, olha, é o excesso de formalismo. O excesso de formalismo retarda o procedimento, permite várias manobras, não sei o quê. E aí eu já penso diferente. Eu não quero afirmar que o formalismo, que a burocracia ela vai contribuir. Mas eu não acho que nós temos condições de flexibilizar tanto todo esse procedimento. Porque se com tanto formalismo, se com tantos requisitos, consegue-se ter tantos temas, né, com as licitações, imagine vocês se não tivesse rigor nenhum. Aí isso é um absurdo, né? Então, assim, a interpretação é como que, com tantas formalidades, com tantas exigências para se realizar uma contratação direta, ainda temos um número robusto de contratações diretas, com desvios e com inobservância de critérios mínimos para se celebrar esses contratos. Então, a gente fica aí, aquela velha ideia, eles conseguem sempre, de alguma forma, burlar todos os procedimentos e conseguem, de certa forma, fazer com que os contratos, né,
das contratações diretas, ou seja, por meio de licitações, consigam desviar do interesse público. E como que isso acontece? É só quando vocês começarem ou vocês já atuam, né, na administração pública, ou quando vocês começam a divulgar e vocês conseguem perceber os pontos específicos em que eles conseguem burlar toda a legislação para atingir aí um outro objetivo que com certeza não é o interesse público, né? É impressionante, gente. Só quando a gente começa a trabalhar, se envolver, é que a gente percebe, né, que realmente burla. Uma outra coisa importante foi o que o William falou no início, que tem que ser feito, né, para poder realizar uma contratação direta, são os exames dos cursos, né? São as pesquisas de mercado, pelo menos 3 deve ser apresentado, né, para indicar que realmente está sendo contratado algo que está dentro do que o mercado avalia como razoável e que o Estado está ainda atingindo o seu interesse público. Então, percebam, tem que trazer os valores, esses valores devem ser justificados com tabelas, com valores, né? Ou trazer como referência outros contratos que já foi celebrado entre o Estado e particulares naquela mesma situação. Então, William, você que mexe, trabalha com o município, deixa eu te fazer uma pergunta, você me responde quando você quiser. Você acha que é indispensável os 3 orçamentos ou você acha que tem como ser feito de outra forma? Não estou falando da licitação inexigível, não, porque essa não tem jeito. Só vai ter um fornecedor, não vai justificar ter 3 orçamentos. Mas imagine que nós estejamos falando de uma licitação dispensável. Não vai ter licitação. O que você entende? Professor, o essencial é ter os 3 orçamentos, mas eu te falo assim, eu vivencio isso aqui no município. A gente tem muita dificuldade de, às vezes, conseguir orçamentos. 3 orçamentos. Isso, tem muita dificuldade. Mas a gente tenta. E como que você sabe? Você já conseguiu desenvolver um procedimento com 2 orçamentos, por exemplo? Já. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam, o que você tem que entender assim, William, você que trabalha com isso. A ideia dos 3 orçamentos, pode falar, é uma indicação de que vai ter um mínimo de segurança em relação às práticas correntes e valores do mercado. É verdade, eu não trabalho no setor de licitação, não. Eu trabalho no setor de contabilidade, só que a gente acaba envolvendo muito, porque faz parte... direto, é uma relação direta. É uma engrenagem. Se não funcionar um setor, o outro não vai. Mas então, já a gente vê esse problema aí, a gente tem que correr atrás ou fazer pesquisa na internet, alguma coisa assim, porque pedir pra gente fazer, sabe? Mas... o que eu queria que você entendesse? Assim, eu já vi, inclusive, várias assim, situações, né, até judiciais, em relação à discussão dessa legitimidade aí, de ter cumprido essa formalidade, de apresentar práticas correntes de mercado, tabelas de valores. Então, assim, tem que entender o seguinte, isso é interessante, até mesmo o procurador do município percebeu que o Estado, a lei ele estabelece o seguinte, você, agente público, vai contratar de forma direta? Vai. Você tem que provar que você está observando o interesse público, ou seja, o valor que você está contratando é o valor corrente de mercado. E, às vezes, você consegue provar isso não só com 3 orçamentos. Você consegue provar, por exemplo, por meio de outros contratos celebrados com aquele mesmo produto, né, em situação próxima, em período próximo, que entende que o valor é aquele, outras pesquisas com valores fixados. Então, assim, outra coisa importante é perceber que com a ideia de internet, tecnologia, isso tudo ficou muito mais acessível. Então, não precisa ser simplesmente alguém que você efetivamente ia contratar, não. Entende, William? Você pode fazer pesquisa de mercado e demonstrar aquele valor daquela contratação com outros fornecedores, inclusive de fora, mas que vai trazer uma legitimidade para justificar que aquela contratação ela realmente se enquadra no valor razoável para o que é considerado no mercado. É só para a gente entender e não ficar com essa dúvida de que, às vezes, tem a ideia de que tem que ter os 3 orçamentos, como se fosse algo assim insubstituível. E não é exatamente. Deve-se comprovar que aquela aquisição direta, ela observou os parâmetros de valores, né? As tabelas fixadas, e que é um valor razoável, considerando
que o Estado pretende. Então, é nesse sentido, é a razoabilidade que vai justificar isso aí. E não simplesmente o fato, porque, por exemplo, já vi caso de ter os 3 orçamentos, nenhum deles ser condizente com o valor de mercado, nenhum deles guardar qualquer tipo de legalidade. Então, a gente tem que ter um cuidado para fazer essas interpretações, inclusive para trabalhar e fazer boas defesas, entende? Eu já cansei de acompanhar procedimento licitatório em que eles trazem mais do que 3 orçamentos. Quando você vai analisar aquilo ali, não tem realidade nenhuma. Foi situações criadas, mesmo, produzidas para poder justificar. E aí acaba que, né, uma vez ou outra, a situação é descoberta. Mas é só para a gente poder entender esse ponto aí que eu estou falando. Outra coisa importante aqui, ó, é a justificativa de escolha, né? Por que está escolhendo aquele fornecedor ali, né? E o exame da qualificação. Essa qualificação aqui é a qualificação mínima, né? São aqueles critérios, aqueles requisitos que não podem contrariar as disposições legais. Quer dizer, a pessoa que vai estar no lugar ali de contratado pelo Estado, ela tem que ter alguns critérios mínimos, conforme eu falei no início. Probidade, não ter sido suspenso ou proibido de contratar com o Estado, não ter nenhuma dívida com o Estado, você tem que estar com as certidões todas em dias. Então, assim, são situações mínimas que serão justificadas aí nesse procedimento para que o Estado, né, tenha legitimidade para realizar e finalizar essa contratação direta. É nesse sentido que eu quero que vocês interpretem essas formalidades. A última já está acabando, para vocês não ficarem cansadinhos, já acabou, viu? Já passou, nem doeu, já foi. Essa matéria é muito chata, ela é muito cansativa. Para fechar, a edição do ato de dispensa ou inexigibilidade, né? Quer dizer, a elaboração desse ato, cumprindo tudo que eu falei até agora, observe que tem que ser um ato administrativo. Esse ato administrativo ele tem que ser motivado, de acordo com o artigo 50, inciso 4 da Lei do Processo Administrativo 9784/99. Esse dessa lei eu nunca vou esquecer, isso aí tá na minha cabeça. Depois que foi editado o ato, com todos os elementos que eu falei até agora, ratifica, publica, e aí deu-se como cumprido, né, o rigor que a lei estabelece. Então, percebam, meus amores, que, embora seja uma contratação direta, ela guarda muita relação com as formalidades que a lei impõe, e não tem jeito do Estado se safar disso aí. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? E, por fim, só para a gente fechar, então nós falamos sobre a obrigatoriedade da licitação, nós falamos das 3 situações que representam as exceções à regra, e falamos ainda de uma condição do Estado se colocar equiparado ao particular e que também não vai ter procedimento licitatório. Nós falamos aqui das exceções possíveis, né, no que diz respeito à licitação. A nossa aula de sexta-feira, ela vai ser uma discussão, vou trazer 3 situações, problemas aqui, de processos administrativos mesmo, que a gente já trabalhou, para vocês analisarem. Nós vamos parar um pouco a teoria, vamos partir para a prática sexta-feira, viu? Vou trazer violações, situações assim que a gente vai tentar discutir, vocês vão identificar para mim, tá? Para a gente poder discutir na aula. E vamos lá, só mais um pouquinho e a gente vai falando, vocês vão ficarem cansados. Aqui vai ser a proposta minha para a nossa próxima aula, tá? Eu vou trazer para vocês as modalidades, viu, de licitações, vou explicar para vocês quais são as modalidades de licitação, justamente quando a gente estiver falando aqui dessa fase interna, ó, quando eu começar a falar da fase interna, que vocês não estão vendo, oh meu Deus, consigo compartilhar, não, gente. A internet minha não abre nada, não escreve nenhuma letrinha aqui, só eu mostrar para vocês. O que eu quero que vocês entendam? O processo de licitação pública como um todo, ele se divide em 3 fases. O William deve bem saber disso, entender do que eu estou falando. O processo de licitação, ele se divide em 3 fases, que é uma fase interna, uma fase externa e a fase contratual. Então, percebam que os procedimentos licitatórios, eles se dividem em 3 etapas, certo? Ok, professor, a gente já entendeu isso aí, tá tudo certo, muito bem. Nós vamos começar a falar nos próximos encontros sobre a fase interna, que é o planejamento desse procedimento que vai ser realizado. Só que para a gente falar de planejamento, a gente tem que entender o seguinte: cada modalidade tem uma forma diferente, professora Vânia? Provavelmente sim.
Porque existem situações, por exemplo, que se eu escolho a modalidade de concorrência, o objeto tem que ser um valor específico, o tipo de objeto, ou seja, tem que enquadrar dentro da disposição de lei. Então, a gente tem que entender o seguinte, as 3 fases que a gente vai ter que analisar para entender o processo de licitação pública, essas 3 fases aí, elas vão passar por alguns tipos de ponderações. E essa primeira, que a gente vai começar de hoje a 8 dias, porque sexta-feira nós vamos resolver caso concreto, vamos discutir situação, nós vamos ter que se propor a estudar e ajudar a professora Vânia aqui. Essa nossa discussão de sexta-feira vai trazer isso. É o seguinte, se a licitação tem 3 etapas e uma delas é a fase interna, o que o Estado faz nessa fase interna? Quais são, o que é praticado na fase interna? Conseguir, graças a Deus, está aí, ó. Deus ajudou que a internet permitiu. Vocês estão vendo, gente? Parece assim, quando você tem muita abundância, você não dá valor a nada. Quando você está com dificuldade, uma tela que você consegue projetar, a gente fica todo feliz. Dá para ver aí? Dá, William? Você que fala comigo que eu não estou conseguindo ver o bate-papo, não. Eu não consigo acessar o bate-papo, não. Tá totalmente ótimo. Eu não consigo ver o bate-papo. Agora abriu aqui, ó. Tá muito visível. Tá. Então, pronto. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte aqui. Essa etapa, que é do planejamento aqui, ó, que é uma fase interna, o que o Estado faz aqui? Aqui ele vai, primeiro, tem que ser feita uma dotação orçamentária, né, de valores. Isso é feito, gente, o tempo inteiro. Acontecem milhares de licitações, o tempo todo o Estado está licitando. É assim, é incrível.